Agora eu tô te ouvindo. Ufa! Ah, enfim, Aleluia! eu só estava te vendo e ouvindo a minha voz num delay. Ah, Deus me livre. Estamos tentando aqui ter um tempão. Oi, Sé. Ó, dá oi pra Sol. Ei, tá boa, linda? É, minha, minha Ela te TI, ajudou, né? minha TI. Ah, muito bom, tá bem? E aí, ô, gente, boa noite. Vamos começar de novo, Adriana, para apresentar, porque esse vídeo depois eu coloco no YouTube. Né? Então, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje para fazer mais uma live referente ao mês do psicólogo. E a minha convidada de hoje é a Adriana Maris. Ela é especialista em psicologia hospitalar, trabalha na UTI há 12 anos. Então, é uma pessoa que tem muita experiência e ela vai falar para a gente hoje de acompanhantes no CTI, na UTI. Né? Então, como se dá isso, qual é a experiência dela em relação a isso. E é um tema muito interessante, porque quando a gente coloca mais pessoas dentro da UTI, isso gera algum desconforto até se acomodarem, né? Então é isso. Adriana, por favor, primeiro queria te agradecer, obrigada por ter aceitado o meu convite, viu? Fico muito feliz, tá aí abrilhantando as nossas lives. Né? Eu gostaria muito que você se apresentasse rapidamente, apesar de eu já ter falado alguma coisa, né? E pode começar a falar. Então, obrigada pelo convite. Boa noite, Suzana. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez, né? Do lado da minha mestra, de todo um sempre. Então, sou psicóloga de formação, né? E me especializei em psicologia hospitalar há 12 anos. E desde então, em UTI adulto, numa unidade de UTI adulto geral. Então, a gente contempla várias questões de tratamento de todos os gêneros, né? E sobre esse processo de permanência de visitantes e acompanhantes na UTI, eu digo que foi um processo de construção e desconstrução, e ele ainda não está totalmente terminado, ainda tem muito o que aprender, mas em se tratando de um hospital de uma cidade pequena, a gente está em Paracatu, Minas Gerais, a gente tem em média 100 mil habitantes, e de uma instituição do SUS, foi um grande ganho para a nossa unidade, né, no quesito da humanização, é, do contato direto do familiar com o paciente e do paciente também com o seu familiar ali dentro, né? Todos sabem que a UTI é um ambiente solitário, né, para os pacientes. Em muitas UTIs, eles têm visita, às vezes, uma vez por dia. Na nossa, são 2 horários de visita, mas ainda assim é insuficiente, né? Esse contato com o ente querido, sabemos que é fundamental, né? Para o tratamento, para a sua recuperação, para a sua segurança. Então, lá atrás, logo que eu comecei, eu comecei bem aos pouquinhos, né? Eu costumava brincar que eu esquecia os familiares lá dentro durante as visitas, então sempre dando um tempinho a mais fazendo aquele meio de campo com a equipe, né? E sempre que algum paciente me pedia para ficar ao lado do seu ente querido, aquilo me incomodava. Eu ficava incomodada com esse não, né? Não pode, mas por que não pode? Quais são os entraves, né? E aí eu comecei primeiro pelo não pode. Não pode por quê? O que impede? E aí a gente começou pela questão do espaço físico, era uma unidade ainda pequena, e, e não podia porque até então não existia essa cultura, e tinham muitas restrições com relação é, as questões de cuidado mesmo, direto com o paciente, de não ter também um local apropriado para alojar aqueles familiares. Então, logo no início, esse tempo eu aumentava durante as visitas. Então, qualquer 10, 20 minutinhos a mais que eu conseguisse estender o horário que aquele visitante estivesse ali, já era muito rica a experiência.
Uhum. No início, a gente fazia muito também a questão do tratamento do delírio com a permanência do familiar. Só que a gente esperava acontecer o delírio, né? Era avaliado, pontuado que estava em delírio, e aí a gente combinava com a família de ficar mais tempo para que a gente conseguisse estimular cognitivamente esse paciente na tentativa de minimizar os danos do estado de delírio. Então, a gente começou nesse processo principalmente com os idosos, que são os que têm um índice maior de delírio na UTI. Para quem não sabe, o delirium é um estado alterado de consciência, né, vinculado a uma disfunção física, né, e também ao estado de confinamento da retirada do idoso da sua rotina normal. Então, por isso, a maior incidência de delírio na UTI geralmente é nos idosos, mas pode acometer outros tipos de pacientes. Mas lá atrás, no começo, a gente lançou mão desse recurso do familiar, principalmente na redução dos danos desse delírio. E aos poucos, a gente fazendo isso, a gente foi vendo os entraves, né? Os nãos que eu disse lá atrás. Por que é tão difícil? Ah, é uma cadeira que falta. Ah, é uma orientação maior sobre os processos do tratamento, sobre o que pode, o que não pode fazer. Tudo isso sendo observado, anotado, pontuado, né? Com muito diálogo com a equipe. Ouvia muito o pessoal da enfermagem, os próprios médicos, né? Fazendo mesmo esse diálogo com a equipe sobre aquele momento. Depois a gente foi estendendo mais um pouquinho para processos de fim de vida, a gente chamava de visita ampliada, que nós temos nos 2 horários de visita, são permitidos 2 visitantes. Então, o paciente ficava no total de 4 visitas dia. Então, nos processos de terminalidade, a gente foi ampliando mais, trazendo, né, mais pessoas para terem seus últimos instantes com aquele ente querido e ele também. E cada vez mais observando os entraves, observando o que poderia ser feito para dar conforto também para aqueles familiares, tanto psicológico quanto físico, né? Porque a gente não pensa que são os mínimos detalhes. É uma refeição que você precisa pedir na cozinha, porque aquela pessoa talvez fique ali 2, 4 horas. Então, você precisa mobilizar também o pessoal da cozinha para fornecer. Imagina, um local que até então não tem acompanhante, você precisa ligar, personalizar o pedido, né? Então, você vai ali, aos poucos, à medida que você vai tendo os entraves, tentando contornar. Hoje, a gente já tem, na UTI, um processo já fundamentado, protocolado e institucionalizado, né? Que a gente batizou como UTI humanizada, que inclusive lançando mão dos direitos, né, até o último, que é o direito da mulher, né, que passou agora recentemente, o direito que a mulher tem de ter o acompanhante durante qualquer tratamento médico. E E aí ela pode ficar com um acompanhante 24 horas? 24 horas. 24 Muito bom, é horas. uma conquista. Independente, foi uma grande conquista, né, independente de estar sedado ou não. É claro que a gente precisou criar protocolos de convivência, né? Como eu disse, à medida que os entraves foram chegando, é que a gente vai aprendendo e, a partir do momento que a gente está dentro de uma instituição, a gente não pode simplesmente ter atitudes que não sejam condizentes com a segurança de todos, né? Então, a gente criou os protocolos, existe uma cartilha para os acompanhantes, existe um protocolo institucionalizado, onde consta a assinatura do acompanhante, no termo de ciência de que ele recebeu as orientações do que pode e do que não deve ser feito dentro do ambiente, né? E temos também crachá de identificação, todo o material, no caso de paciente em isolamento de contato,
precisa ser fornecido ao acompanhante também, da mesma maneira que é fornecido na visita. Aquele que vai permanecer, ele recebe o EPI e ele é orientado de como usá-lo corretamente. Então, atualmente nós temos um protocolo já alicerçado, né? Nós já estamos em fase de análise desse protocolo, já conseguimos os primeiros dados desse protocolo institucional como uma UTI realmente humanizada. Então, nós temos hoje acompanhantes de meio período dentro da UTI e acompanhantes de período integral. Né? Qual que é o E como. critério? Eu ia perguntar isso. Qual que é o critério? Né? É feita a análise durante um round, né, discutido em equipe, né? E os critérios são tanto psicológicos quanto dos direitos que assiste, no caso dos idosos, no caso das mulheres, né? Então, tudo isso conversado, discutido durante o round, a gente define no plano terapêutico do paciente se ele terá, né, a permanência por meio período ou 24 horas. Então, é uma decisão tomada em equipe, quer dizer, vai ser de acordo com a necessidade do paciente. Isso, a E se necessidade o do paciente paciente. não tiver a necessidade, mas tiver a vontade? Sim, eu ia falar isso agora. Se ele manifestar a vontade, né, e ele estiver dentro dos parâmetros que a lei contempla, ele também é liberado. E também, em alguns casos, né, mesmo se ele não, hoje mesmo eu posso citar, caso de um homem, né, que ele não é idoso, é um jovem, ele não contempla nenhuma das leis hoje federais que nós temos no Brasil, de direito acompanhante, mas devido à manifestação dele de se sentir mais seguro e mais tranquilo na presença de um familiar, a gente abre essa exceção também. Então, Nossa, muito bom. quando a pessoa manifesta e realmente, isso também precisa ter as condições da família, né? Quando a gente vai fazer a abordagem para a família e apresentar essa proposta para a família, a gente sempre deixa muito claro que não é algo imposto, porque a família tem sua rotina, muitos trabalham, né? Trabalham em um horário extenso, então a gente tenta sempre viabilizar isso. Então, por exemplo, se eu proponho uma permanência de 12 horas na UTI e o familiar só consegue ficar 6, a gente vai se adaptar a isso também. Né? Então, é muito na base do diálogo, da adaptação à realidade da instituição, à realidade do paciente e à realidade do familiar também. E deixa eu te perguntar, desde quando que tem essa lei que permite o acompanhante junto com o paciente na UTI? Você fala no sentido daqui de Paracatu ou da Sim, sim. federal? Não, da federal e de vocês aí, né? Porque eu acho que vocês começaram primeiro, né? Sim, como eu te falei, a gente começou lá atrás, nessas questões do delírio, né? Já tem, olha, eu vou te dizer que uns 6 anos que a gente vem fazendo esse movimento devagarzinho, sabe? Já tem uns 6 anos que a gente lança mão desse recurso. Teve a parada da pandemia, que infelizmente a gente não conseguia colocar o familiar, né? Então, na pandemia, a gente teve que abrir mão desse recurso, mas desde uns 6 anos que a gente vem realmente aprimorando cada vez mais. E especificamente em janeiro desse ano é que a gente fundamentou, né? Fundamentado. Agora, protocolado, assinado, né, pelos diretores da instituição, tem mais ou menos uns 2 meses, então é muito recente.
Uhum. E aí deixa eu te perguntar, como que fica essa adaptação da equipe de saúde aos familiares ali dentro? Porque a gente sabe que o familiar, ele questiona muito, ele pergunta muito, ele participa muito, né? Ele é uma pessoa que está ali dentro muito preocupada com o familiar deles, e todo um estigma sobre UTI também, né? De que o paciente vai ali dentro para morrer. Então, assim, até desfazer esse estigma, né, como que fica essa ansiedade do familiar ali dentro, essa apreensão do familiar, né, essa participação dele junto à equipe? Como que vocês contornam esses probleminhas aí que surgem? Sim, problemas sempre surgem, né? A gente não nega. A gente tenta sempre vincular com a equipe a necessidade do diálogo direto também com o familiar. Quando a gente criou os protocolos, a gente criou as regras, e essas regras são vinculadas à advertência. Então, essas advertências, elas podem ser feitas por qualquer membro da equipe assim que acontecer, né? Então, existe uma regra de conduta, de comportamento, uma delas é a questão da cordialidade, a questão de, em alguns procedimentos, o familiar precisar se retirar do ambiente. Então, tudo isso é orientado para o familiar antes que ele comece, antes que ele adentre, né? Se não for cumprido, cabe a advertência primeiro verbal, a reincidência por escrito e a última, que é a perda dos direitos. Então, a gente sempre fala para todos os componentes da equipe e quem pode fazer essa advertência somos todos nós. Tá, quando existe essa perda desse benefício, digamos assim, ele é personalíssimo. É aquela pessoa que perde o direito. Aí pode vir Sim, outro familiar para poder ficar. ele é individual. É aquele indivíduo que cometeu o último grau de advertência, né? É que ele perde o direito, tá? E isso Ah, tudo muito ótimo. bem alinhado com a família também. E isso tudo registrado, tá? A gente abriu 3 cadernos institucionais para registrar tudo. Então, nós temos agora um caderno que registra com documento, o número de identidade ou CPF, o nome do acompanhante, o horário que ele entrou, o horário que ele sai, a troca, né? A hora que foi feita a troca. Então, as trocas têm horários. Não é em qualquer horário que é realizada essas trocas, até para não tumultuar. Então, isso foi E algo que a qualquer equipe família. trouxe. E qualquer familiar pode se candidatar a ser o acompanhante e a permanecer ali na UTI. Qualquer familiar e o paciente também tem o direito de dizer se aquele familiar não foi adequado, né, para aquele momento. Então, como eu faço os atendimentos diários, geralmente eu pergunto como foi a experiência, se tem algo que a gente possa melhorar, pergunto sobre o acompanhante, como foi para ele estar ali, se o acompanhante respeitou o horário de descanso, né? Então, assim, sempre tem esse diálogo com o paciente também. Então, se o paciente não quiser o acompanhante, não é o acompanhante. Já aconteceu. Já aconteceu. Tem muita mãe que preocupa de deixar o filho dormindo numa cadeira, né? Então, ela fala, não, só meio período tá Uhum, bom, tá o suficiente. Então, geralmente eu uhum. converso na frente do familiar, para ele ouvir, né, do paciente, que é o paciente que está pedindo para gente é, não deixá-lo lá por 12 horas. Então, o paciente também, ele participa das decisões. Nossa, uma dama mesmo. É, igual você, priorizando o diálogo, né? Sempre. Não é de surpreender, né? Sim, Sempre. com a equipe também. A gente está lançando agora um questionário, form, para que a equipe também nos dê o feedback de como está após protocolar. Porque o que acontecia? Sem esse protocolo e sem essa assinatura do termo de consentimento, era muito comum de acontecer as pequenas falhas de conduta, né? Vou dar um exemplo, o uso do celular. Não é permitido na UTI em que eu trabalho a utilização de aparelho celular, nem pelos familiares, nem pelo paciente. Então, a gente, desde sempre, né, a gente pedia para não utilizar. E vez ou outra, a gente sempre via um celularzinho ali,
né? Então, a gente abordava verbalmente. E aí, normalmente, quando a gente abordava, a gente ouvia assim, eu não fui orientado sobre. Então, quando você ouve do lado de lá, você não tem como contra-argumentar, né? A partir do momento que a gente criou um protocolo, que a pessoa assina um termo de ciência, né, em que ela sabe que esse tipo de aparelho não pode ser utilizado ali dentro, você tem até eu falo que um poder maior, né, de chegar e pedir para não usar, para guardar, não é verdade? Para pedir para guardar em outro setor. Então, a gente tem lá agora, na entrada da recepção, um lugarzinho que a gente colocou um cabide, onde se penduram as bolsas, tem uma estantezinha onde coloca as garrafinhas de água, para não beber água lá do lado do paciente, porque muitas vezes o paciente está em restrição hídrica, e aí o familiar vai passar ali, às vezes, 6, 8 horas do lado dele com restrição também, não justifica, né? E beber na frente dele também não é legal. Então, ele já deixa ali do lado de fora, então toda vez ele avisa para a equipe, estou saindo, vou ali tomar uma aguinha, usar o banheiro, fazer uma ligação de celular, né? Então, assim, a gente sempre explica que não precisa ficar ali incomunicável, mas que o aparelho não pode ser usado ali ao lado do paciente. Mesma coisa são as refeições, né? Os acompanhantes, eles não fazem as refeições ao lado do paciente, né? Eles recebem a refeição do lado de fora da unidade, do lado de fora da ala. Tudo isso visando a segurança também do paciente, né? Que às vezes, assim, aquela coisinha, eu vou dar uma colherzinha só, não pode fazer mal, né? Aquela ideia de muitas vezes comida é afeto, né? Então, aí a gente, evitando isso, a gente já serve o café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche da tarde do lado de fora da ala, para evitar também esse tipo de situação. Então, tudo com muita segurança, né? E nessa construção e desconstrução. Cada vez que a gente vê algo que pode ser melhorado, olha que interessante. A gente percebeu que até o posicionamento da cadeira do acompanhante faz diferença. Então, hoje em dia, todas as cadeiras de acompanhantes estão posicionadas com as costas viradas para o corredor. Assim, o familiar, ele realmente fica de frente para o paciente que ele veio acompanhar. Ele tem mais privacidade, porque ele está de costas, não tem o paciente que está de frente, para ele não está vendo nada, né? E, ao mesmo tempo, ele também não está vendo, porque, vamos supor, às vezes acontece de imediato tem que fazer um atendimento de urgência, e o familiar não está tão familiarizado, né? Às vezes, um simples procedimento, por exemplo, de pegar uma veia, alguma coisa, fazer uma gasometria, ele não está familiarizado com isso. Então, para ele não ficar visualizando, né, aquilo que não é agradável aos seus olhos, e muitas vezes massagem cardíaca, né, um acesso central que precisa pegar, que é mais complexo, uma sessão de hemodiálise. Então, tudo isso não é natural para quem está chegando. Então, para que ele fique mais tranquilo e não tenha esse tipo de visão, a gente resolveu que, posicionando a cadeira dessa forma, ele tem uma maior privacidade também e uma maior atenção no paciente, porque ele não desvia a atenção dele para os outros, apenas para o paciente que ele veio acompanhar. Então, como eu disse, não, desculpa, é uma construção e desconstrução, né? A gente vai, no dia a dia, aprimorando aí. E se o acompanhante quiser ficar 24 horas, ficar direto, tipo assim, o paciente internou, o acompanhante interna junto e só vai sair quando sair o paciente? Atualmente a gente não consegue, né? Porque a gente não teria um banheiro com chuveiro para que esse acompanhante fizesse a sua higienização. Então, hoje em dia, para os familiares que não são, a gente atende muitos municípios do entorno, então, esses familiares que vêm de outros municípios, a gente tem uma casa de apoio onde eles se alojam, né? E aí eles podem
ter um banheiro com chuveiro, e os que são de Paracatu a gente explica que é devido a essa necessidade mesmo, né? Não tem como ficar ali direto, a pessoa precisa fazer sua higiene, né? E o banheiro que a gente tem não tem chuveiro. O banheiro dos pacientes, sim, mas eles não usam o mesmo banheiro que os pacientes usam. Então, o tempo máximo que fica são 12 horas. 12 horas. 12 horas. Você travou um pouquinho, Suzana. Agora melhorou. Sim. Tá vendo? Oi. Oi, agora Travou? melhorou. Então, agora Então, voltou. E aí, voltou. então, o tempo máximo são 12 horas, que seriam as 12 horas diurnas, né? Isso, entra às 8 da manhã e sai às 18. Às 18 horas é realizada a troca do acompanhante. Mas aí pode ficar outro acompanhante até no dia seguinte de manhã. Sim, Tá. sim. Nossa, isso é perfeito. É muito bom. E a gente tem excelentes resultados, assim. Os pacientes, eles têm mostrado isso para nós. Não só do ponto de vista psicológico, né? A gente sabe que a mente comanda tudo. Então, você ter alguém do seu lado que você confia, te acompanhando ali naquele momento tão difícil, os resultados são incríveis. Assim, a gente já percebeu, no controle de delírio é evidente. No controle de delírio, isso é evidente, assim, e a gente vê poucas horas depois de iniciada a permanência do familiar, a gente já vê, né, uma redução na agitação psicomotora, uma percepção de tempo e espaço melhor. Do ponto de vista da segurança psíquica, né, de ter um ente querido do lado, você vê o semblante do paciente mudar. Muda, a pressão arterial fica, eu acho que eu ainda não fiz nenhuma anotação nesse sentido, é a minha intenção agora de fazer um estudo, assim como eu fiz da musicoterapia, de começar a tentar fazer um estudo agora sobre essas alterações que possam ser medidas, né? Porque a gente está falando de emoção aqui, de reações humanas, mas essas que podem ser medidas como pressão arterial, frequência cardíaca, é a minha pretensão já, finalzinho desse ano que vem eu já quero começar a pontuar também nesse sentido, para ter algo até científico mesmo, né? E o acompanhante dentro do CTI, como que é para ele estar ali no meio que, para ele até então, muitos deles até então era desconhecido, né? Com toda aquela fantasia que tem em relação à CTI, aquela própria dinâmica do CTI, né? Que não é um lugar que a gente possa dizer salubre, então, assim, como que fica o acompanhante ali, só acompanhando o paciente, quer dizer, qual que é a distração que ele tem ali, o que ele pode estar fazendo naquele local para poder ficar mais amenizado assim, o sofrimento que ele percebe ali dentro. Sim, a gente sempre preza pelo descanso, né? Então, assim, as pausas que eles fazem para se alimentar são muito importantes, né? A gente faz questão de dizer, olha, aproveita, faz umas ligações, quer dar uma saidinha lá fora, então a gente sempre prima por isso. E a maioria se sente muito grato. Eles relatam para a gente o oposto. Eles relatam que ficar do lado de fora gera mais estresse e cansaço do que ficar ali de dentro. Então, assim, até a ansiedade deles com relação ao tratamento diminui muito. Os níveis de Nossa. ansiedade, assim, por notícia, né? Porque pensa, um horário só de boletim médico por dia.
ficando ali, querendo ou não, eles estão vendo o progresso ou não do paciente. Então, eles têm Uhum. vários ciclos diferentes, né, de evoluções e de pequenas evoluções. E isso comemorado ali na frente deles, porque imagina, uma coisa é você saber por uma terceira pessoa que o seu ente querido hoje caminhou pela UTI, ou tomou um banho de chuveiro. Outra coisa é você estar ali e visualizar que depois de um mês Sim. seu familiar deambulou, ou que ele tomou um banho de chuveiro, ou que ele conseguiu se alimentar depois de tanto tempo via oral. Então, são pequenas conquistas visualizadas em loco, né? Ao vivo ali. Então, isso é muito bom para eles. Eles ficam muito satisfeitos mesmo. O reconhecimento Olha, da equipe também é interessante, então melhora a relação deles com a equipe. pois é, e é sempre melhor ver do que imaginar, né, Adriana? Então, assim, quem está do lado de fora está imaginando uma série de coisas, né? E quando está ali junto já não tem problema mais, né? Sim. É claro que existem É um casos e trabalho casos. muito bacana. Hum? A gente precisa lembrar que a gente está lidando com reações humanas e com indivíduos, né? Então, Uhum. assim, tem sempre situações que podem acontecer, né, de situações de estresse mesmo, ou de conflitos, isso pode acontecer em qualquer ambiente, né? São reações Uhum. humanas que podem surgir. Mas eu acho que a gente está indo muito bem. E eu acho que o retorno, sobretudo, né, na melhoria da qualidade do atendimento, porque a gente precisa sempre lembrar, eu gosto muito de falar com todos da minha equipe, que a gente tem dois pacientes na UTI. A gente tem o paciente em si, que está ali naquele leito, e a gente tem a família, que é o nosso paciente secundário. Uhum. Né? E quanto menor a distância com essa família, mais amplitude a gente dá para o tratamento e mais alcance a gente tem num tratamento bem sucedido. Nossa, é muito bom. Você falando, eu estava pensando quando eu comecei na psicologia, né, há 38 anos atrás, fala baixinho. É, as visitas aconteciam 2 vezes por semana. Olha Né? só. Então, imagina que loucura, né? Quer dizer, as pessoas ficavam praticamente sem notícias durante todos 7 dias por semana, 2 dias tinha visita, e essas visitas eram limitadas a 2 pessoas. Então, assim, Uhum. era uma loucura. Pediatria não tinha acompanhante. Né? O Uhum. alojamento conjunto, ele vem depois, ele vem muito depois. Então, assim, foi um problema o alojamento conjunto, porque houve muito conflito entre a enfermagem e os familiares. Então, assim, não tinha uma preparação para isso, né? E eu costumava dizer que o CTI, né, a UTI, eles tinham que ser humanizados também, porque no momento de maior sofrimento do paciente, né, o momento que ele requer atendimento intensivo, ele estava sozinho. Sim, Então, assim, a dor era muito grande, né? E agora sim. essa lacuna vem sendo preenchida, o que é maravilhoso, é sensacional. E quando vem respaldado por lei, é melhor ainda. Né? Então eu fico pensando em nós, mulheres, né, acompanhadas. Gente, isso é maravilhoso. Sim, e agora Eu nós acho que temos. eu acho que agora a gente precisa dar mais um passo em relação à hora do parto. Né? As Sim, mulheres precisam desculpa. saber, os acompanhantes precisam saber o que é uma violência obstétrica para que ela seja evitada. Né? Então, assim, eu acho que esse é o próximo passo, né? De conquista de nós mulheres, né? Exatamente. E a gente precisa lembrar que agora a gente tem, sobre as mulheres, que nós temos duas leis. Nós temos uma lei federal, que assegura o acompanhante, e temos uma lei estadual, que foi sancionada agora em junho. Junho, Essa julho. estadual é sobre o quê? O direito ao acompanhante, né, o direito das mulheres a acompanhante em qualquer tratamento que se use qualquer tipo de sedação em qualquer tempo, Nossa, né? maravilhoso. Exatamente. Então, nós temos aí duas leis fundamentadas, né? Além da questão do idoso, né? A gente tem, Uhum. a gente prima muito por isso.
porque existem situações excepcionais, mas o que é certo. E o que é lei, Sim. é lei. Então, se Uhum. a lei existe, quem tem que se adaptar para fazer valer a lei somos nós que estamos ali dentro da unidade, Uhum. não é verdade? Então, assim, é claro que hoje em dia a gente não consegue dizer que hoje 100% dos pacientes da nossa UTI estão com acompanhantes, mesmo porque algumas famílias não conseguem, né, deixar os seus trabalhos para estar ali. Uhum. Mas todos que a família tem condição, a gente está viabilizando isso ao máximo, porque é certo. Não é uma invenção, não é algo que alguém criou, Uhum. é uma Pois é, lei. muito bom. Aí depois, Adriana, passa para mim o número das leis para eu colocar quando eu colocar o vídeo no YouTube, e quando colocar aí também no Instagram, né? A gente deixar a Sim, lei ali embaixo, né, nos comentários, para que as sim, pessoas também tenham acesso a essas leis e possam reivindicar os seus direitos, né, onde elas sim, estejam, né? Ou melhor, onde elas exatamente. estiverem, né? Então, assim, Sim, eu acho que é muito interessante todo mundo saber, né? é. E poder reivindicar esse direito. Exatamente. São 5 fundamentações, tá? Mas também é importante frisar que a gente fica só na questão do direito, né? Mas a gente tem os deveres. E os deveres, eles são fundamentados, inclusive, pelo SUS, né? Então, para quem quiser pesquisar, a gente tem dentro das diretrizes do SUS os direitos e os deveres dos usuários de pacientes de UTI. Então, todo o nosso processo de institucionalização dessas diretrizes de acompanhante foram fundamentadas nesses requisitos. Muito bom. Vocês têm uma cartilha lá também. Temos. Na O que verdade, traz essa cartilha? nós temos hoje 2 cartilhas. Uma cartilha que a gente chama de acolhimento, né? Onde é passado os horários de visita, tipo de vestimento que é permitido, os pedidos de documentação necessária do paciente, os horários do boletim médico e os horários de visita separadinhos para não ter confusão. E temos também a cartilha do acompanhante, onde todos esses direitos e deveres são listados, citado as leis certinho, explicado o horário de troca de turno, né? Explicado quais são os critérios para definição desses acompanhantes. Então, na medida que é estabelecido que o paciente X vai começar a ter acompanhante, a gente chama a família, tem uma conversa, um diálogo, vê se é possível. Sendo possível, a gente passa toda essa cartilha, lê junto, debate junto, pergunta se entendeu, se tem alguma dúvida. E cada componente novo que chega, a gente está sempre perguntando. Você, o seu familiar que veio antes de você te passou as regras? Você tem alguma dúvida sobre alguma delas? Aí, se a gente percebe uma insegurançazinha, a gente fala, vamos ler de novo junto? Aí a gente senta, lê junto. E isso pode ser feito por qualquer funcionário da UTI, né? Eu faço, as recepcionistas fazem, o pessoal da enfermagem pode fazer. É muito legal que antes era algo assim que só a psicologia fazia, sabe? E hoje em dia, como eu disse, que foi um processo construído lá atrás e que foi aos pouquinhos, muitas vezes é a equipe que chega e fala, opa, esse paciente aqui, ele precisa. E às vezes eu não trabalho final de semana e eu fico muito feliz que muitas vezes eu chego na segunda-feira, tem um familiar lá dentro, que foi a própria equipe, sem a psicologia, né? Que percebeu a necessidade, que chamou o familiar, que orientou. Então, assim, isso é muito bom de ver, né? Isso é o atendimento de excelência que a gente precisa dar a todos. E essas cartilhas a gente pode disponibilizar para quem quiser? Olha, eu tenho a cartilha daqui de Paracatu, né? Aí, se alguém quiser, mas a inspiração é essa mesmo, as diretrizes do SUS. Tem lá os direitos e deveres de pacientes
e familiares de UTI. Quem quiser ter esse embasamento para estudar e criar a sua própria, fique à vontade. Mas tem a nossa Uhum. também, humildezinha, se vocês quiserem, a gente pode tentar compartilhar. Ah, então ótimo. Eu acho que se a gente puder ajudar as pessoas que estão chegando aí, né? E ainda não sabe nem como fazer, de repente ter um modelo, é interessante. Né? Sim, O sim. modelo, claro, que tem sempre que ser adaptado, né? Porque cada UTI é uma e cada lugar é um, e a gente tem várias regiões do Brasil que são muito diferentes, então isso precisa ser adaptado sempre. Né? Não tem como pegar o material de um lugar e copiar e colocar no outro, mas né, de repente disponibilizar um material, e aí, gente, tem até o endereço da Adriana aí, fica fácil de conversar com ela, pode entrar em contato, né, ela com certeza ajuda vocês aí, porque é uma pessoa que está aí, preocupada em sempre melhorar a psicologia hospitalar. Eu costumo dizer que quem está chegando é muito bom, né, Adriana? Porque a gente abriu muito caminho. Então, assim, não tem que começar do Nossa, zero, né? É continuar de onde a gente está, ou de onde a gente parou, de onde a gente chegou, e aí as pessoas podem continuar. E isso traz o quê? Só mais conquistas. Né? Não precisa começar do exatamente. zero. Tem muito material, tem muita coisa que a gente já fez, né, e que a gente já disponibiliza para as pessoas aí para elas poderem continuar dali. Aí, por falar nisso, vou falar rapidamente aqui, só te interrompendo um pouquinho, Adriano. Eu tenho um e-book que eu fiz recentemente que chama Desvendando a Psicologia Hospitalar, é um guia essencial para estudantes de psicologia. Então, quem tiver um interesse, tem um link aí na bio, né, da Psicologia Hospitalar com 2 R's no final, @Psicologia Hospitalar com 2 R's no final, e tem aí no meu perfil o link. Tá? Então, dê uma olhadinha lá, veja. Eu vou disponibilizar depois uma amostra para as pessoas saberem de que se trata. Eu vou colocar no meu blog e vou colocar aqui no Instagram fazendo a referência. Mas já podem dar uma olhada, pesquisada, porque foi um guia feito para tirar dúvidas dos estudantes em relação à psicologia hospitalar. Então, como fazer? O que estudar? Né? Onde eu tenho que ir? O que é preciso eu aprender para começar a trabalhar dentro do hospital, o que se trabalha dentro do hospital, com quem eu vou trabalhar dentro do hospital. Então, esse guia está respondendo todas essas dúvidas que os estudantes têm. Né? E eu fiz esse guia a partir da minha experiência e das queixas, né, que eu vejo das pessoas em relação à psicologia hospitalar de não ter acesso. Então, assim, eu penso que é uma coisa, chego lá é outra. Então, eu fui colecionando todas essas dúvidas, né, dos estudantes através das supervisões que eu dou, através dos atendimentos, através da terapia. Eu atendo muito psicólogo, estudante de psicologia, então eu fui colecionando todas essas dúvidas e fiz esse e-book que traz esse esclarecimento para todo mundo. Então, queria só deixar esse recado. Aí que a gente falou das cartilhas, né? Eu me lembrei do e-book. E tem o meu livro de psicologia hospitalar, que está na 4ª edição, agora com mais de 400 páginas, que eu tive a pretensão de transformá-lo em um compêndio de psicologia hospitalar. Então, eu trago realmente um material bastante vasto, que é uma coleção de todo esse tempo que eu tenho de carreira, que são 38 anos. Então, assim, sou pioneira em psicologia hospitalar, né? Então eu trago toda essa trajetória para poder as pessoas que têm interesse continuarem dali de onde a gente para, né? Não precisar ir lá no início e ficar naquela tentativa. Então, tá aí também, tem o link na bio também, né? As pessoas podem dar uma olhada. Então é isso, Adriana. Fala para mim, assim, para a gente concluir, né? O que você gostaria de deixar aí de recado para as pessoas? O que você gostaria de acrescentar na sua fala? Ai, primeiro, assim, sensacional para os que estão chegando ter uma Suzana Lamy com esse guia, né? Quando eu comecei, não tinha, não. Pois é. Enfim, eu acho que a questão é começar, né? Uhum. Não, não se perder no medo do começar. Se a Adriana de agora olhasse para a Adriana de 12 anos atrás, ela jamais imaginaria que a gente ia alcançar esse nível que a gente alcançou hoje do trabalho, que é a psicologia dentro da UTI adulto. Mas Uhum. foi preciso começar. Foi preciso começar,
foi preciso ter entraves, foi preciso ter obstáculos para conseguir criar mesmo um serviço fundamentado. Então, que os meus colegas que se inspirarem, né, nessa minha atitude, se lembrem disso. Primeiro, de começar. Segundo, de lidar com esses obstáculos, né, de analisar, conversar, conversar com a equipe, ouvir a equipe, né, ouvir o lado de lá, porque a gente acha que as nossas ideias são incríveis, mas a gente precisa lembrar que a gente está inserido, primeiramente, numa equipe, em segundo, numa instituição, seja ela privada ou pública. Então, ter critérios, né? Ter critérios, eu acho muito importante. Experimentar com vidas humanas é muito, é muito difícil, né? Então, assim, toda vez que a gente tem uma ideia, a gente precisa fundamentar ela antes, né? A gente precisa ler Aí é critérios. importante, Adriana, até trazer, né, que é fundamentar em livros, em artigos científicos, não é para fundamentar Exatamente. em Google, né? Não é para Exatamente. fundamentar em inteligência artificial, né? Eu acho que futuramente nós vamos viver um colapso, né, dentro de toda essa tecnologia. Eu acredito muito nisso, que a gente vai viver um colapso digital. Então, Sim, assim, estudar, né? Tem que estudar, tem que comprar sim, livro, tem que investir, tem que sim, estudar, tem que fazer cursos, né? Não é pegar esses exatamente. cursinhos, né? Que de repente a pessoa resolveu, fez lá na IA e aí começa a distribuir. Não é aprender psicologia no Instagram, gente. Né? O Exatamente. Instagram é uma curiosidade, é o que a gente está fazendo hoje. Né? Então, assim, a gente não aprende psicologia no Instagram. A gente esclarece algumas dúvidas, com certeza. A gente vai tudo, né? A gente tem sempre alguma coisa para aproveitar. Mas um aprendizado que você vai utilizar ali no dia a dia, isso tem que ser no livro, isso tem que ser fundamentado. Sim, Né? E eu vejo exatamente. hoje a formação muito deficitária. Né? Estou esperando, tô vendo, né? Esperando que as pessoas comecem a ler de novo, comecem a estudar em livros e comecem a fazer curso realmente de uma maneira mais séria. Exatamente. Porque, nossa, o que eu vejo das pessoas pesquisando em Google e agora na IA é brincadeira. Sim. E Né? é Igual muito fazer terapia sério, com né? IA, né? Igual fazer E é muito terapia com inteligência sério. artificial. Você imagina, você Uhum. definir que um paciente está em delírio, você tem que ter uma fundamentação teórica, você tem que Sim. aplicar os testes, você tem que ter escala, não é achismo, né? Eu acho que os achismos estão atrapalhando muito ultimamente. Sim. E muitas vezes a gente escuta psicólogos hospitalares falarem: ah, minha equipe não me aceita, minha equipe tem ressalvas comigo. Mas eu me pergunto muito até que ponto ele está se posicionando enquanto ciência, Uhum. né? Sim. Principalmente quando a gente fala em humanização, tem muita experimentação em humanização, né? Então, Uhum. eu gosto muito da frase, para começar, a gente não humaniza o humano, a gente humaniza técnica. E para você fazer Uhum. isso, você precisa ter domínio teórico, você precisa estudar, né? Então, eu penso muito nessa questão, sabe? Do achismo, que está muito difícil de lidar, né? Sim. E a própria faculdade, tá? A gente tem faculdades hoje que estão muito fracas, né? Não há uma exigência em relação ao aluno, né? Então, assim, o aluno está saindo sem saber nada. Né? E a Uhum, gente vê isso no dia a dia, né? É complicado, é uhum, muito complicado uhum. mesmo. Né? Nossa, Assim, alunos saindo confundindo todas as teorias, confundindo as coisas, né? Acompanhando aí os influencers da psicologia, né? Então, assim, é meio maluco, a coisa é meio maluca, é complicado. sim, Então, são exatamente. psicólogos de frases feitas, né, Adriana? E isso é muito complicado, É, né? Psicólogos de frases feitas. E a gente sim, conhece quando a coisa é feita pela IA. Né? A gente sabe quando a coisa vem pela inteligência artificial. Né? sim, Então, precisa estudar mais, as pessoas precisam se dedicar mais. Né? E a gente precisa entender que do outro lado tem um ser humano que sente, que tem sim, problemas, né? E sim. que não vai estar bem todos os dias. Agora, nós profissionais de saúde, nós estamos de um lado mais confortável do que os familiares e os pacientes.
Então, a paciência tem que ser nossa. A Exatamente. compreensão tem que ser nossa, a empatia tem que ser nossa. E nós é que vamos acolher todo esse sofrimento, não é o contrário. Como Né? eu digo Então, sempre, né, mesmo a gente criando esses protocolos institucionais, a gente, na primeira reunião, para apresentar esses protocolos, eu quis deixar bem claro que sim, estamos aqui com todos os protocolos, porém, a gente precisa lembrar que a gente está lidando com reações humanas. Então, numa situação extrema, mesmo que a pessoa está ali bem orientada, instruída, ela pode ter uma reação que não condiz com aquele momento. Então, a gente sim. precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar, e somos nós, psicólogos, que somos as pessoas a dar voz a isso, tanto do paciente quanto do familiar. Se a gente não der essa voz, a gente está perdendo em estar ali, está perdendo dia de trabalho. E eu digo o seguinte, a gente precisa de mais psicólogos no mundo para o mundo ser um lugar melhor, sabe, Adriana? Mas a gente precisa de bons psicólogos, né? Não basta ir lá e se formar. Né? A gente tem que ser psicólogo. Uma vez eu escutei alguém falando que eu não sou psicólogo, eu estou psicólogo. Essa frase me acompanha desde que eu escutei, porque assim, eu acho que é impossível a gente ter uma formação dentro da psicologia, estudar como a gente sempre estuda, porque a gente continua estudando a vida inteira, e a gente estar psicólogo. Né? Eu não estou psicóloga, eu sou psicóloga. Eu vou morrer psicóloga. Eu posso nunca mais atuar na psicologia, que eu continuo sendo psicóloga. Então, assim, eu acho que a gente introjeta a psicologia de uma tal forma que nunca mais ela vai sair da gente. Não tem Sim. como, né? Não tem como. Nossa, Então, vamos esse lugar, né? E trazer mais psicólogos para o mundo, porque isso é muito bom. Eu se acho que a fala única bem, classe, bem. eu acho que a única classe que adora psicólogo, né? A gente adora psicólogo, né? Eu adoro. Eu E também. onde fala que tem psicólogo, eu adoro psicólogo. Então, assim, isso é muito bom. Acho que o mundo precisa mais de psicólogos mesmo. Até lembrei, você falando aí, lembrei de uma familiar de paciente. Semana passada, ela virou para mim e falou assim, alguma coisa, eu não me lembro o que foi que eu disse, que ela falou, não, isso é coisa de psicólogo, né? E aí eu adorei esse termo, essa coisa de psicólogo. Foi algo que eu fiz, assim, algum gesto que eu fiz e falei, e ela falou, olha, coisa de psicólogo. E aí eu falei, Quer dizer, gente, uma coisa boa, né? precisa ser psicólogo, né? Quando a gente é. As nossas atitudes mostram isso, Sim, não é verdade? Essa é coisa isso de mesmo. sou também não me agrada muito, não. Sou e É, serei. sou, serei sempre, né? Pensem bem antes de Sim, estudar, porque é um caminho sem volta. sem volta. Né? Adriana, muito, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceitado o convite, obrigado por tudo que você nos ensinou hoje aqui, por todas essas orientações, por todos esses esclarecimentos importantíssimos para todos nós, e especialmente para nós mulheres. Né? Então, assim, maravilhosas essas conquistas, que agora a gente tem mais um canal aqui divulgando isso para que as pessoas possam requerer esse direito. Né? Então, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, maravilhoso estar aqui, muito bom partilhar com vocês. E espero vir mais vezes. Pode me convidar, você sabe. Ótimo. Tamo Vamos fazer junto. várias lives, né? Eu acho que esse encontro ele é sempre muito positivo, né, Adriana? Então vamos falar de mais coisas, vamos sim, vamos repetir. Isso aí. Muito Eu queria obrigada, aproveitar o gente. espaço para agradecer a minha equipe da UTI Adulto de Paracatu, a minha equipe multi, as meninas da recepção, que colaboram demais nesse projeto. Não sei se tem alguém aqui assistindo a live, mas saibam que vocês são, foram e serão sempre fundamentais nesse processo. E deixar um abraço aqui para minha mestra, né? Minha Suzana, minha mestra de sempre. Obrigada, um abração, viu? Um beijo grande, abraço grande. Gente, muito obrigada por nos assistirem aqui, por dar essa força. Né? E é isso, a gente se vê na quarta-feira, tem outra live que a gente vai falar de felicidade. Então, aguardo todos vocês. Feliz dia do psicólogo para todos os psicólogos aqui da live.
Isso. Um beijo, querida. Beijo, pessoas que estão aí. Ei, Tchau. tchau.